Deus forte e poderoso, rocha inabalável, amigo da nossa alma, amigo das horas certas e incertas. Eu quero louvá-lo, exaltá-lo, engrandecê-lo, bendizê-lo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, eu não tenho palavras, eu não tenho expressões de como te agradecer por cada maravilha, por cada privilégio, por cada atuação sua, por cada vez que o Senhor tem colocado a sua mão estendida sobre nós e para nós. Deus, eu não tenho linguagem expressiva, eu não tenho uma palavra correta que se aplique à minha expressão de gratidão. Mas eu te agradeço, porque sei que o Senhor tem guardado a nossa vida, a nossa alma, o nosso entendimento. Tu tens zelado por nós, tens feito a diferença por nós. Pai querido e amado, nesse momento eu quero entregar a nossa ansiedade, o nosso medo, nossas preocupações em tuas mãos. Eu quero entregar a nossa ansiedade, nossos desânimos em tuas mãos, Senhor. Repreenda todo o mal, toda a força do opressor hoje, que caia por terra, na autoridade e no poder que há do nome de Jesus. Senhor, eu não tenho condição psicológica, física, humanamente falando, de resolver aquilo que somente o Senhor pode. E é por isso que eu te peço, meu Deus, rocha minha e fortaleza minha, repreenda todo o mal, todo o laço do passarinheiro e toda a peste perniciosa, que caia por terra, em nome de Jesus hoje. Eu sei que existem pessoas que estão aqui nessa transmissão, pedindo ao Senhor uma direção, pedindo ao Senhor uma força, pedindo ao Senhor respostas porque estão na dúvida, respostas porque não sabem, Pai, o que irão fazer, não sabem o que irá acontecer nos próximos dias. Mas o Senhor é o rochedo forte, o Senhor é a pedra angular de esquina. E hoje eu te peço, dê a sabedoria, dê a força e o ânimo, para a glória do seu nome e louvor do seu reino. Amém. A paz do Senhor a todos e todas que estão chegando. Shalom, shalom, shalom. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua entrada aqui. Que bom que você veio. Eu precisava conversar com você. E eu sei que o que Deus me entregou vai fazer a diferença na sua vida. Hoje você terá respostas. Você terá respostas do céu. Queridos e queridas, você que está entrando agora, você que chegou agora nessa transmissão, não esqueça de curti-la, de compartilhá-la. Os nossos queridos e queridas do Facebook, do YouTube, principalmente a você que está aqui pela primeira vez, já se inscreva, deixe o seu like. No YouTube, vem aqui em cima nos 3 pontinhos, compartilhe, curta, deixe seu like, porque nós vamos receber mais aprovação da plataforma, verá mais tráfego. No Facebook, do mesmo jeito, na força do alto. Faça a sua parte, seja um proliferador desse trabalho. Amém? Eu quero saber de onde você me ouve. Coloca aqui o estado que você me escuta. Se você é de Pernambuco, de São Paulo, do Rio de Janeiro. Porque hoje eu tenho algo muito forte para entregar. Eu tenho algo muito forte para entregar de Deus. E eu sei que você vai receber. Olha só, Ipatinga, São Paulo, Rio de Janeiro. Tem alguém da Paraíba aqui? Vitória da Conquista, Mato Grosso do Sul, Recife. Olha aí, Recife é Pernambuco, viu?
Recife é Pernambuco. Bahia, Serra Talhada, Pernambuco também. Deus abençoe, Deus abençoe. Sorocaba de São Paulo, Jacareí. Gente, Deus abençoe todas as pessoas que estão aqui, de todos os lugares do nosso país e de todos os países do nosso mundo. Que Deus alcance você. Amém. Povo amado, povo querido, deixe eu fazer aquilo que o Espírito de Deus me trouxe hoje para fazer. Deixa eu trazer aqui as coordenadas que o céu me entregou para as nossas vidas, tá? Eu quero mandar aqui um abraço a todos e todas que fazem parte desse projeto tão lindo. Eu quero agradecer as pessoas que nos abençoam com suas ofertas, com suas contribuições, tá? Você que faz com amor, que sempre vem aqui, ó, onde tem o nome Oferta de Amor, que copia a chave PX, que anota os dados da conta poupança da Caixa, que manda sua oferta de carinho. Muito obrigado. Agradeço a você que tem orado por nós, você que tem feito parte desse trabalho tão importante, que não só para nós, mas para outras pessoas. A você, eu presto minha continência. Você que tem nos ajudado de todas as formas. De todas as formas. Muito obrigado. Agora deixe-me entregar algo aqui que o céu me trouxe para trazer hoje. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 24, versículo 3, 4 e 5, diz assim. Lucas 24, verso 3, 4 e 5. E entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes, o qual, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Será muito forte o que Deus vai fazer nessa transmissão hoje através dessa palavra. Você pode escrever aqui nos comentários: Ele vive. Escreva. Você sabe de quem eu estou falando. Você sabe sobre quem eu estou falando. Você sabe de quem é que nós estamos falando. Você sabe quem é a pessoa. Você sabe quem é o ser. Ele acordou hoje você pela manhã. Ele lhe deu força. Ele lhe deu ânimo. Ele lhe deu resistência. Escreva: Ele vive. Ele vive. Ele não está mais morto. Ele esteve morto, mas a morte não pôde contê-lo. A morte não pôde segurá-lo. A morte não conseguiu pará-lo. O sepulcro não conseguiu detê-lo. Ele vive. Restaurou a si mesmo. Triunfou sobre principados e potestades. E aniquilando-se, aniquilou aniquilou toda a transgressão. Paulo disse que em Colossenses 2:16, e havendo alguma coisa que nos era contrária, quando nós ainda éramos pessoas transgressoras da lei, Ele rasgou a cédula de acusação. Ele vive. Ele vive para nos dar vitória. Ele vive para restaurar. Ele vive. Ele vive. Hoje te trouxe aqui para te dizer: eu estive morto, mas ressuscitei. Estou vivo, 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 vivo. O nosso Cristo não está preso em uma cruz. Ele saiu, ele esteve lá, mas ressuscitou. E hoje ele te trouxe aqui para te falar algumas coisas importantes.
Aleluia! Aleluia! Escute. O ano era 33 depois de Cristo. Naquele ano, Jesus havia de se entregar pela raça humana. Antes disso, ele preparou uma ceia, assentou os discípulos à sua volta e começou a conversar. E houve um momento na ceia que ele disse: essa noite convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores. Só vai ficar nessa sala de transmissão quem gosta de ouvir falar sobre Jesus. Essa mensagem é totalmente cristocêntrica. Existem mensagens e mensagens. Existem mensagens que são alertas. Existem mensagens que são avivalistas. Existem mensagens que são libertadoras. Existem mensagens que são de vitória. Mas essa mensagem aqui é sobre alguém que morreu, mas ressuscitou. E se você gosta de falar sobre esse alguém, ou de ouvir falar sobre ele, você chegou no lugar certo. Jesus preparou uma ceia, sentou os discípulos à sua volta, e quando ele fala que o Filho do Homem precisa ser entregue nas mãos dos pecadores, os discípulos se frustram. Os discípulos ficam sem saber o que fazer. E a história bíblica vai nos dizer que Jesus, ele começa a praticar o ato de lavar os pés dos discípulos. Quando chega na oportunidade de Pedro, Pedro encolhe os pés. Aí Jesus diz para ele: Pedro, se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Agora Pedro vai fazer a maior declaração. Pedro, louco, agitado, sanguíneo, colérico, irritado, perturbado, teimoso, cabeça dura. Mas Pedro era sincero. Se eu fosse você, eu começava a dar glória a Deus agora aí onde você está. Porque tá aí uma coisa que Deus ama, são os corações sinceros. Você pode ter um caminhão de defeitos. Você pode ter um guarda-roupa de falhas. Mas se você for sincera, o meu Deus, Ele não te despreza. Jesus sabia que Pedro iria rejeitá-lo. Mas Pedro, ele tem um ato de sinceridade tão importante, mas tão importante, que ele reconhece quem ele é. Quando Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo, ele tira o corpo inclinado para frente e diz: mestre, então se é para me limpar, não limpa só meus pés, me limpa por inteiro. Me lava por inteiro. Pedro reconhece que ele precisa de ajuste. Pedro reconhece que ele precisa de ajuda. Pedro reconhece que ele não é forte. Pedro reconhece que ele precisa de melhorias. Tá aí uma coisa que Jesus aplaude, é alguém sincero. Tá aí uma coisa que Jesus aplaude, é um coração quebrantado e sincero, porque Pedro assume a condição de dizer: Senhor, se é para ajustar, então ajusta tudo. Não ajusta só os meus pés, não, ajusta o meu coração, ajusta os meus olhos, a minha boca, a minha alma. Se fosse você agora, eu faria uma reflexão. Talvez Satanás tenha dito para você que você é uma pessoa sem valor, né, não, Azaf? Adriana Araújo, Luciana Souza, Em Busca da Riqueza Inexplicável, Leonir, Delma Pérez. Talvez o diabo tenha dito que você é uma pessoa que não tem valor, que você é falsa, que você mente, que você tem seus defeitos. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa:
O diabo não consegue ser metade da pessoa que você é. Em quê? Em matéria de sinceridade. Sinceridade. Jesus, ele é do tipo de expressão que sempre vai nos dizer: é melhor a verdade. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ele disse em João 8,33: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem gente que não está entendendo. Ser sincero também é conhecer a verdade, porque quem é sincero também é verdadeiro. E deixa eu caprichar na mensagem: o diabo detesta você, porque você reconhece suas falhas, você reconhece que você não tem tanta coisa boa aos seus próprios olhos, mas tá aí uma coisa que Deus sabe que você tem: é sinceridade nesse coração, é sinceridade nas palavras, é sinceridade nas atitudes, é sinceridade no que você vai fazer. E por isso hoje você tá igual Pedro, dizendo: Senhor, se é para me lavar, me lava por inteiro. Jesus diz: Pedro, o que eu faço hoje tu não entendes, mas depois tu entenderás. Desculpe a minha expressão, mas eu vou falar. Sabe por que é que muitas pessoas não gostam de você? Porque você tem algo que Deus ama. Você tem algo que Deus ama. Você tem algo que Deus, Ele vê graça. Como assim, Roberto? Você tem sinceridade. Seja sincera. Seja realista. Davi não foi o homem perfeito. Mas por que é que ele recebe o título ou a expressão de segundo o coração de Deus? Por quê? Porque Davi era sincero. O pecado que Davi cometeu foi muito mais grave aos olhos da sociedade do que o de Saul. Porque o pecado de Saul foi infligir uma ordem sacerdotal. O pecado de Davi foi mandar matar Urias para consumar o ato de sexo com a sua esposa. Mas existia uma diferença muito forte. Porque Saul, por mais que tenha errado menos aos olhos humanos, não conseguia ter a sinceridade que Davi tinha diante de Deus. Muitas pessoas dizem: Saul não errou nem a metade do que Davi errou. É verdade, mas não conseguiu ser a metade da sinceridade que ele teve. Me diga uma coisa: qual foi o discípulo que negou Jesus? Quem foi o discípulo que negou Jesus? Eu quero sua interatividade. Quem foi o discípulo que negou Jesus aqui? Escreva nos comentários. Quem foi o discípulo? Como ele se chamava? Como ele se chamava? Vamos! Me ajude! Tem gente dizendo Judas. É que negou. Não é que traiu. Que negou. O traidor era Judas. Quem negou foi Pedro. Não é verdade? O único foi Pedro. Mas me diga, qual foi o discípulo? O único que andou sobre as águas? Quem foi o discípulo que andou sobre as águas? Tu não está entendendo a expressão do negócio. Falar da sua queda é fácil. Falar do seu erro é fácil. Mas ninguém lembra de quando você acertou.
Aí alguém diz assim, foi Pedro, mas caiu. Mas me diz outro que andou. Tu tem que entender uma coisa, que a vida não é só pautada em erros não, querida. Ele ainda que tivesse afundado, seria o único que teria tentado. Roberto, o que você quer dizer? Tem qualidade que somente você tem. Tem qualidade que somente tu tem. É a sinceridade. Ah, Roberto, ele andou, mas ele afundou. Tu já andaste alguma vez sobre as águas? Não, então baixa a bola. Ah, Roberto, ele andou, mas não foi até o final. Tu começou? Também não? Então fica quietinha. É isso que eu quero dizer para você. Existe algo diferente dentro de você que chama a atenção de Deus. Pedro foi o único que negou, mas também foi o único que andou sobre as águas, ninguém mais. Pode prestar atenção que todo mundo lembra que ele afundou, mas poucos dizem que ele foi o único que andou. Porque mencionar o fracasso é mais fácil do que mencionar a tentativa. Jesus naquele dia faz o que deveria ser feito. Ele termina a ceia e ele desce. Quando ele chega lá embaixo, já tem uma guarda pretoriana prestes a prendê-lo. Judas já havia preparado tudo. Jesus ele é levado primeiramente para o tribunal de Anás e Caifás. Quem era Anás e Caifás? Dois sacerdotes de origem judeu, mas trabalhavam para o Império Romano. Então eles trazem Jesus para dentro da sua própria casa, algo que não poderia acontecer. O sistema é miserável. O sistema é miserável. O sistema está dentro dos templos. O sistema está dentro da religião. O sistema está dentro dos tribunais. O sistema está em todo lugar. O que é o sistema? Algo que favorece alguém e lasca o outro. Anás e Caifás pegam Jesus e vão fazer um pré-julgamento sem nenhum consentimento, porque pegaram Jesus de madrugada. E isso não poderia acontecer. Todo julgamento era feito em público, na praça. E por que é que eles escondem? Porque é uma farsa. Já prestou atenção que todo covarde ele se esconde? Você já prestou atenção que todo mentiroso, todo covarde, todo pilantra, ele se esconde? Tudo é feito com escondidinho, com arrumadinho, com patotinha, com grupinho. Você já prestou atenção nisso? Se Jesus estava sendo julgado por algo que realmente ele merecesse, por que é que não colocaram ele na praça? Não. O primeiro julgamento foi dentro da própria casa de Anás e Caifás. Não podendo julgar, levaram para Pilatos. Segundo julgamento, Pilatos disse, eu não consigo porque não é minha jurisdição. Leva para Herodes Antipas. Herodes Antipas disse, volta para Pilatos. Quarto julgamento. Pilatos disse, eu não tenho o que fazer. Não vejo culpa sobre esse homem. Não vejo erro nele, não vejo dolo. Ele olha para Jesus e diz, tu és o rei dos judeus? Jesus olha para ele e diz, tu dizes que eu sou. Ele deixa Jesus lá, vai dormir. Só que antes que ele durma, ele vai pensar em algo. Era a época da Páscoa, e toda Páscoa eles soltavam um prisioneiro e o outro era sentenciado. Então quem ele coloca do lado de Jesus? Ele tem uma ideia. Vou colocar Barrabás, que cometeu crime contra Roma. Barrabás seria julgado porque o Império Romano não queria conspiração contra o próprio Império. E Jesus, diante de Barrabás, era um super hiper herói. Ele estava à noite tomando sopa, Azaf, comendo. Isso é uma expressão minha. E não era de costume as mulheres invadirem um lugar onde o seu esposo estava comendo, porque quebrava a cultura arcaica do judaísmo e das práticas daquela época.
Só que Cláudia Prócora precisava falar. Ela acordou assustada. Ela invade a sala da cozinha. Ele olha para ela assustado, ainda com a colher cheia de comida, e ela diz: meu Senhor, eu preciso falar. Pilatos nunca havia presenciado ela fazer isso, mas naquele dia ela fez. Ela disse: essa noite, enquanto eu dormia, eu ouvi uma voz que me dizia: não toque na causa deste homem, porque ele é justo. Pilatos perde a fome na hora, a colher cai da sua mão, ele olha para ela, levanta da mesa e sai. Deus visitou a mulher de Pilatos para dizer para ela: avisa para o teu esposo que ele é justo. Vão matar um homem justo. Vão crucificar um homem justo. Porque ele é justo. E o que eu acho lindo é que mesmo Jesus dizendo que se quisesse teria miríades de milhares de anjos à disposição dele, ele se permite ser preso. Porque ninguém prendeu Jesus, foi ele que se permitiu. Deixa eu te dizer uma coisa. O meu Cristo, ele não consegue ser amordaçado pela corrente do homem. O meu Cristo, ele não consegue ser preso pela ponta da lança de um soldado. O meu Cristo, ele não é manipulado por boneco de voodoo. O meu Cristo, ele não é manipulado por forças opressoras. O meu Cristo, ele fica onde ele quer. Ele entra onde ele permite-se. E ele só faz o que ele quer. Jesus foi preso porque ele quis ser preso. Jesus ficou amordaçado porque ele quis ser amordaçado, porque ele é o Filho de Deus. E se ele quisesse naquele momento, ele resolveria tudo em uma só palavra, em uma só ação. Às vezes eu paro para pensar que sentimento parou no coração de Pilatos, sabendo que Deus estava sobre os olhos, sobre a sua casa. Dentro da prisão, da casa onde Pilatos dormia, passou a noite na escuridão, a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. E a luz passou uma noite inteira dentro do cárcere. Eu posso lhe dizer uma coisa: nunca houve noite mais iluminada na casa de Pilatos do que aquela noite que Jesus passou lá. Porque aonde ele chega, não tem espaço para a escuridão. Aonde ele chega, não tem espaço para trevas. João vai dizer: e ele veio e entrou na terra onde habitava o vale de sombra e morte. E aqueles que estavam em trevas viram a luz. E aqueles que estavam perdidos encontraram o caminho. Passou a noite inteira na prisão da casa de Pilatos, a luz do mundo. Isso aqui é profundo. Você consegue imaginar a luz da eternidade dentro de uma cadeia? A luz do mundo estava dentro de uma prisão. É por isso que Paulo, quando escreve à igreja de Filipos, no capítulo 5, ele vai dizer: de sorte, irmãos, que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de homem, habitou entre os homens, e sendo achado entre os homens, foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus
exaltou, segura. Pelo que Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome, que é sobre todo o nome. E dobre-se todo o joelho. Porque lhe deu um nome que é sobre todo o nome. E diante deste nome, todo o joelho se dobra. Dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o nosso Senhor. A luz do mundo passou uma noite na casa de Pilatos dentro da escuridão, mas não escureceu. Pela manhã cedo, Pilatos põe Jesus ao lado de Barrabás. E ele vai dizer um alto clero: varões, aqui de um lado está Jesus, o Nazareno, e do outro lado está Barrabás. A quem vós quereis que eu solteis? Jesus ou Barrabás? A multidão gritou: solta Barrabás. Só que Jesus não se surpreendeu. Você sabia que, misturado com os gritos de muitos que estavam ali, mandando Jesus, ou melhor dizendo, mandando Barrabás ser solto, para que Jesus fosse crucificado, haviam pessoas que haviam recebido o milagre de Jesus? Você sabia que pessoas que receberam milagres de Jesus estavam dizendo: solta Barrabás? Estava punindo por um outro lado pessoas que Jesus curou, pessoas que Jesus matou a sede, matou a fome. E é Ele ensinando para mim e para você que não importa o quanto bom você seja, no final você não vale nada. É Ele ensinando para mim e para você que você vai fazer o bem, mas a recompensa na terra será ingratidão. É Ele dizendo para mim e para você: você ajuda, você estende a mão, você faz por onde, mas no final ninguém vai valorizar. Só que eu preciso dizer isso para você: Jesus estava pronto para a ingratidão. Segura que eu vou liberar. Prepara o teu coração, prepara, cinja esses lombos, cinja suas costas, prepare sua face, porque a mesma mão que te aplaude vai ser a mesma mão que vai te sentenciar, que vai te acusar. Há poucos dias estavam dizendo: Hosana nas alturas. Enquanto Jesus entrava em Jerusalém, passaram-se alguns dias. A mesma boca que dizia Hosana, agora estava dizendo: crucifica-o, crucifica-o. E como diz o nosso querido falecido, que Deus o tenha, irmão Lázaro, e a mesma mão que o aplaudia foi a mesma mão que o acusava. Fuja dos elogios, fuja dos tapinhas nas costas. Daqui a pouco essas pessoas vão se virar contra você. Sabe por quê? Porque confiança só em Deus. E eu tô aqui lembrando de um episódio da minha vida, porque quem conhece meu testemunho sabe que eu fiquei 6 anos longe do que Deus tinha para minha vida, e preso na cocaína, na maconha, no cigarro, na bebida e em tudo que não prestava. Vem cá. Sabe por que eu não sou religioso? Sabe por que eu não defendo placas de igreja? Sabe por que eu me tornei um anônimo? Roberto, você faz parte de que igreja? Da de Jesus Cristo. Qual? A que Ele vem buscar. Que igreja é essa? Aquela que tem um povo sincero de coração.
Porque as mesmas pessoas que eu tanto fiz por onde ajudar, na pior fase da minha vida, sabe o que elas fizeram? Elas disseram que eu nunca fui nada. Elas disseram que eu não passava de um mentiroso. Olha aí, ó. Isso lá nunca foi crente, nunca foi pastor, nunca foi isso, nunca foi aquilo. Engraçado. Porque na hora de comer dentro da minha casa, na casa que eu morava, essas pessoas não desprezavam. Na hora de usar da internet, não desprezavam. Mas sabe qual foi o problema? Quando eu deixei de ser útil. Quando eu deixei de servir. E é aqui que o ser humano se revela. E é por isso que eu lhe digo, a minha confiança hoje é só em Deus. Foi o que Jesus passou. Jesus ajudou, estendeu a mão, abençoou. Mas no momento da crucificação, o povo foi comprado por moedas e disse: Jesus, esquecemos dele, crucifica-o. Não se iluda. Não se iluda. Não se convença com grupinhos que lhe apoiam. Eu vou dizer uma coisa para você aqui. Nós somos mais de 4.200.000 seguidores em todas as redes sociais. Mas tu quer ver pelo menos 60% desses 4.200.000 se virar contra mim? Basta eu fazer uma coisa e sair na mídia. Roberto Alves estava fazendo alguma coisa desse tipo. A metade ou 60% vai se levantar e vai dizer: meu Deus do céu, eu acreditei tanto naquele homem, eu pensava tanto que era isso. Você acha que não? Por isso que eu digo para você, querida, querido, o que eu faço é sem esperar nada de ninguém. Eu faço porque alguém me encontrou na madrugada da cocaína, e o nome dele se chama Jesus, e ele disse: eu vou lhe dar uma nova chance. Enquanto tu estiver comigo, eu estou contigo, nem para a direita nem para a esquerda. É por isso que eu digo para você: confiança só em Deus. O resto é conversa. Jesus estava lá, e o povo dizendo: crucifica-o, crucifica-o. A primeira sala de tortura que Jesus passa são os chicotes. E eu vou dizer, o carrasco que era contratado, ou melhor dizendo, os carrascos, os homens daquela época, escute isso, senhoras e senhores. Só quem está me ouvindo aqui, dá um sinal aqui nos comentários, escreva aqui: estou ouvindo, escreva. Escreva, só você que está me ouvindo bem, escreva aqui: estou ouvindo. Tem gente dizendo: vou voar hoje, vai. Vai voar mesmo na revelação. Escute. Quando Jesus é levado para a primeira sala de tortura, os carrascos eram pagos para matar, não era para bater. Então colocaram Jesus segurando em um tronco, pegaram um azorrague com 12 pontas, e em cada ponta de azorrague, ou seja, de fivela, havia um pedaço de couro amarrado em um estilaço de aço, chumbo ou ossos de carneiro, que eram piores do que faca. Cada pedaço do azorrague de 12 pontas, cada ponta era de couro, e amarrado metal, chumbo ou ossos de carneiro. E o feitor, o carrasco, ele fazia uma aposta com o outro.
que o prisioneiro desmaiaria até a terceira chicotada. Então o carrasco pega e bate a primeira vez. Quando ele bate, são 12 pontas de ossos de carneiro com ferro grudando na lateral da costela, rosto e pescoço de Jesus, e crava, e quando ele puxa, rasga a pele, vem pedaço de carne, pelos, sangue. Ele bate a segunda vez, e novamente vem mais carne, pelo e sangue. E alguém está do outro lado dizendo assim, ele não vai suportar a terceira, aí Jesus está em silêncio. Quando ele bate a terceira vez, Jesus está calado. E alguém olha e diz assim, não desmaiou. Do outro lado alguém diz, grita, Galileu! Porque a psicologia diz que o grito faz você inibir a dor por 3 segundos no estado mental. Só que Isaías 53 precisava se cumprir. E o texto vai dizer, e ele, como uma ovelha muda, sendo conduzida para o matadouro, ele não abriu a sua boca. Por você, Jesus suportou a dor. Por você, Jesus suportou o chicote. Por você, Jesus abriu os corpos. Por você, Jesus teve 480 buracos espalhados pelo corpo. E ele não abriu a sua boca. Alguém dizia, grita, e ele dizia, eu preciso manter o silêncio. Ei, sabe o que Deus está mandando dizer para alguém que está aqui? Suporte. Suporte. Suporte essa fase que você está vivendo. Eu sei que você está sofrendo. Você está sendo espancada. Você está apanhando, está sofrendo. Mas o Cristo já sofreu por você a agonia por antecipação. Ele também deixou escrito, se creres, obras maiores farás em meu nome. Por você ele foi castigado. Por você ele foi humilhado. Zombaram dele. As costas muito machucadas. O mesmo Isaías vai dizer no capítulo 53, e não havia formosura sobre o seu rosto. Como vai ter beleza se ele está todo machucado? Você não tem noção. Quando Mel Gibson reproduziu A Paixão de Cristo, que muitas pessoas morreram de infarto, ele não exagerou. Ele só contou a realidade. O rosto de Jesus ficou desfigurado. E Isaías vai dizer, e foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Se eu fosse você, nesse momento eu bloqueava sua mente, eu respirava fundo e dizia, a partir de agora eu não vou mais reclamar da minha vida, porque o meu Cristo suportou por mim. Deus traz alguém para dizer, suporte esse processo, suporte essa caminhada, porque o fardo mais pesado ele já carregou por você. Oh, calacei. Ele suportou calado. Ele suportou no silêncio. Ei, mulher de Deus, o meu Cristo suportou por você. Ei, servo de Deus, Jesus suportou por você. E ele te traz para te dizer hoje, lembre do meu sacrifício.
Porque ninguém se sacrificaria por você como ele se sacrificou. Quando você encontrar com alguém que queira deturpar sua imagem, lembre que não foi essa pessoa que morreu por você. Quando você encontrar com alguém que tenta destruir a sua imagem, que desacredita de você, que fala mal, que joga o seu nome na lama, que tenta acabar com seus sonhos, lembre-se, alguém já venceu por você, e o nome dele começa com Yeshua, e em hebraico é Machia, ele é o Messias, e te traz aqui para te dizer: eu já suportei o fardo mais pesado, querida, eu já suportei o fardo mais pesado, querido, é por você que Jesus sofreu. Tem gente aqui que tá considerando muito a opinião alheia. Tem gente que está me ouvindo aqui e está considerando muito a opinião de pessoas. Só que Jesus disse: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores para morrer. Toda vez que alguém tentar apagar seu brilho, lembre do que Jesus fez. Lembre. E ele vai calado. Ele vai silencioso. Lá para a Via Dolorosa. Lá para o Gólgota. Ele está carregando o patíbulo da cruz, que era aquela haste lateral. Não dava para carregar a cruz inteira porque era muito pesado e ele estava cansado. Jesus perdeu muito sangue. E quando ele está carregando a cruz, a sua estrutura física está cansada. E como o cansaço tomou conta, ele caiu. Desculpe, mas eu preciso falar isso. Quando ele cai, nenhum dos que estavam à volta vem ajudá-lo. Sabe por quê? Porque ninguém tem coragem. Jesus está provando o quanto ele ama a sua criação. E no momento que ele tombou, os de perto não estenderam a mão. Roberto, é muita grosseria de sua parte dizer que nenhum dos discípulos tentaram ajudar, porque eles não tentaram. Nenhum dos três evangelhos sinóticos, e nem do próprio João, que é contado com detalhes, menciona alguém tentando ajudar. E sabe por que isso acontece? Para se cumprir o Salmo 75 no verso 4. Porque nem do Oriente, nem do Ocidente, e nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é juiz, e a uns ele abate, e a outros ele exalta. Quem é que vem para ajudar ele? Um sirineu, um homem de uma terra distante, que não tinha nada a ver com a jogada. Aí Deus está ensinando para mim e para você que quando a cruz ficar pesada, na maioria das vezes, o socorro só vem de longe. O socorro só vem de distante. O socorro vem de longe. Sabe o que eu acho mais interessante? Que eu vou compartilhar isso aqui. Eu falei com minha esposa sobre isso.
vejo inúmeras pessoas compartilhando minhas transmissões, compartilhando os meus vídeos, compartilhando as mensagens motivacionais, colocando nos seus status, nos seus stories, colocando nas suas redes sociais a cara de Roberto Alves. Mas sabe quantas vezes eu vi os meus parentes fazerem isso? Porque o desprezo começa dentro de casa. Nenhum dos que estavam perto de Jesus ajudaram. E Deus mandou socorro de fora para poder dar ajuda ao seu filho. Fica muito claro que à volta sempre vai ter desprezo. É mais fácil você constituir uma família de irmãos fora do seu próprio laço conjugal ou parental do que dentro de casa. Jesus não recebeu a ajuda de ninguém. Veio um homem de fora que não tinha nada a ver. Constrangeram ele levou a cruz e foi até o Gólgota. Eu estou mentindo? Se você é amada na sua família, amado no meio parental, glória a Deus. Mas é uma raridade. Deus abençoe Maria Lacerda. Quem devolveu sua vida foi Jesus. Eu estou mentindo? Dentro de casa é onde acontecem as maiores perseguições. No meio parental é onde existem os maiores abusos psicológicos. Jesus deixou isso explícito. Ele disse: um profeta não tem honra a não ser na sua própria terra. Nem no momento que ele mais precisou ajudaram ele. Quando chega no Gólgota, colocam ele pendurado na haste principal junto com o patíbulo. As costas dele estão toda machucada. Soltam ele dentro de um buraco. A madeira não era lavrada, cheia de esfarpas e de ferpas. As costas de Jesus estavam abertas. Machuca muito. Agora ele está lá pendurado na cruz. O tempo passa. Jesus entrega a alma dele, o espírito dele, e ele expira. Porque ninguém matou Jesus. Ele se entregou. Aparecem dois homens, José de Arimateia e Nicodemos. Tiram o corpo de Jesus, pedem permissão, fazem o processo de embalsamamento e colocam ele dentro de um sepulcro. O que vai acontecer agora é que Jesus, ele fica sem existir na consciência dos judeus, porque eles achavam que tinham matado ele, por 3 dias. Durante 3 dias, Roma achou que havia vencido. Durante 3 dias, o povo achou que havia vencido. Veio a sexta noite, o sábado pela manhã, sábado à noite, domingo de madrugada, o galo canta. Alguém se lembra? Ele falou que no 3º dia ele iria ressuscitar. 2 mulheres, uma delas era Maria. Lucas 24 vai dizer que elas chegam correndo. E quando chegam na porta do sepulcro, Elizabeth Penedo, Luciane Gonçalves, Alice Lalo, Rosileia Veloso, Luciana Souza, Thalita Maria, minha esposa, Miqueias Andrade,
Quando eles chegam, Nilceia, na porta da tumba, eles se assustaram, ou melhor dizendo, elas se assustaram, porque não viram o corpo lá dentro. De imediato elas acharam que o corpo havia sido roubado e ficaram desesperadas, quando de repente aparecem dois seres de luz. E a palavra foi essa. Lucas 24, verso 3. Por que vocês estão procurando aquele que vive entre os mortos? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele suportou o chicote. Ele suportou o Gólgota. A morte não pôde contê-lo. Ele ressuscitou. Ressuscitou para lhe dar vida. Ressuscitou para lhe mostrar que tudo é possível ao que crê. A morte não conseguiu prendê-lo no seio da terra. Os agrilhões não conseguiram prendê-lo. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Porque vocês estão procurando aquele que vive no meio dos mortos. E Jesus mandou te falar tudo isso aqui para você entender. Que você não pode desistir do seu propósito. Você não pode desistir da sua caminhada. Você não pode se ausentar do que Ele colocou na sua mão. Você não sabe o quanto você é importante para Deus. Ele ressuscitou para dizer para você e nos mostrar e nos fazer entender que como Ele é hoje, um dia seremos nós. Hoje você vai voltar a sorrir. Hoje você vai voltar a ter expectativas. Você vai voltar a ter a credibilidade em si mesmo, em si mesmo. Hoje começa de um jeito diferente. Existe uma direção que sai da minha boca e entra pelos teus ouvidos agora. Tu irás dormir hoje. E quando tu acordar, estará aceso um sentimento de vida. Um sentimento de compreensão que Jesus morreu por você, mas ressuscitou. E Ele ressuscitou para que você tivesse vida. Ele ressuscitou para mostrar que Ele tem poder sobre a morte. Sobre a morte física e a morte eterna. Porque Ele é o Senhor. E hoje, meu Pai, eu declaro sobre essas vidas que todo peso, todo jugo, todo fardo seja arrancado, destruído, exonerado na autoridade do seu nome e para a glória do seu reino. Quebra toda a ação do mal, toda a fortaleza de Satanás seja destruída em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Escreva aqui nos comentários agora: sou filha da luz, sou filho da luz. Escreva, porque você entrou aqui e você sabe o que você precisa ouvir. Você sabe o quanto Jesus tem maravilhas para você. Eu quero fazer algo que Deus colocou no meu coração nesse momento, tá? Gente, eu quero fazer algo que Deus colocou no meu coração. E eu peço que você não se detenha. Escreva aqui nos comentários uma área específica de sua vida que você quer apresentar em oração. E escreva o nome de alguém que você quer colocar. Escreva. Você vai fazer isso. Roberto,
Pode ser o meu próprio nome se eu não quiser apresentar alguém? Pode. Não tem problema nenhum. Escreva nos comentários, tá? Mais uma vez eu quero agradecer as pessoas que são contribuintes, que são ajudadoras desse trabalho. Muito obrigado a cada pessoa que faz com amor, com carinho, que envia sua contribuição. Você é bênção de Deus na minha vida e na vida de outras pessoas. Se nesse momento você quiser abençoar ou quiser salvar os dados para fazer isso depois, como Deus colocar no seu coração, aqui fixado nos comentários está o nome Oferta de Amor. Tem o número da chave PX e tem os dados da conta poupança. Você clica aqui em cima e vai aparecer todos os dados. Tire um print. Depois você faz aquilo que Deus colocar no seu coração. Mas se for fazer, faça com amor. Porque se for para fazer sem amor, não faça. Faça com amor, faça com boa vontade. Tá bom? Vamos orar nesse momento em nome de Jesus? Eu quero apresentar em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, forte e soberano, maravilhoso és tu entre as nações. Eu quero rogar ao céu nesse momento que toda obra do mal, toda força do opressor, todo dardo inflamado caia por terra. Que tudo que o adversário projetou hoje, Pai, contra estas vidas, tudo que Satanás tentou fazer para acabar, para bagunçar, para abalar, seja neutralizado. E que diante do Senhor, todas as obras do inferno caiam por terra. Que diante do Senhor, tudo que Satanás tem tentado projetar para acabar com essa vida, para abolir, seja desfeito em nome de Jesus. Meu Pai, quebra toda a ação do inimigo, toda a força do opressor. Eu te peço, querido Deus, que seja neutralizado. E juntamente com esse pedido, visita essas pessoas que estão fazendo seus pedidos de oração, escrevendo aqui, Pai, o que elas precisam, o que elas necessitam. Vem de encontro, além do que eu posso, além do que eu decido pedir em oração. O Senhor sabe além de tudo isso. Vem de encontro com cada homem, com cada mulher, nessa nossa conexão, nessa rede de oração. E eu te peço, esteja com eles e com elas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Escute. Não despreze os alertas que Deus tem te dado. Não despreze o que Deus tem colocado no seu caminho. Toda vez que você pensar em desistir e desanimar, lembre do sacrifício que Ele fez por você. Lembre que Ele sofreu por você e você é mais que vencedora. Você é mais que vencedor. Tá? Você é uma bênção. Você é uma bênção na mão de Deus. E o Senhor te colocou aqui porque Ele quer falar contigo. Porque Ele sabe que você precisa. Você é uma bênção. Jesus morreu por você. E ninguém faria o que Ele fez. Ninguém. Então você tem que agradecer a Ele. Rejeite as críticas. Ignore. Não aceite opiniões alheias. Feche a cara. Dê uma de doida. Dê o silêncio. Mas não perca sua paz, sua vida, sua alegria por quem só quer te prejudicar. Entrega na mão de Deus e segue tua jornada. Estende a mão para cá.